Para o Senhor, meus queridos, quero falar um pouco aqui hoje sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Mateus capítulo 5, melhor dizendo, Lucas 5. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genazaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe: Simão, faz-te ao mar alto, e lança a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandaste, lançareis a rede. Muito bem, aqui está uma palavra a qual nós vamos entender que Jesus, ele faz algo que é interessante, porque os homens têm a sua proposta e o seu anseio, mas Jesus, ele faz aquilo que é para ser feito. Ou seja, tudo aquilo que nós queremos fazer, muitas vezes nós não conseguimos fazer porque nós somos limitados e por isso não conseguimos fazer. Mas Jesus não. Jesus, ele é Deus e não tem limite. Então a Bíblia diz que aqui eles estavam no barco, pescaram a noite inteira, não apanharam nenhum peixinho, e Jesus aparece e Jesus foi cercado pela multidão. E segundo a Bíblia, a multidão queria ouvir a palavra de Deus. Jesus entra no barco de Pedro, afasta um pouco da terra e começa a falar à multidão. Terminando de falar à multidão, Jesus disse para Pedro que ele fosse ao alto do mar e lançasse a rede para pescar. Então Pedro, por sua vez, disse: Senhor, ou mestre, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos apanhar nada, mas sobre a sua palavra, ou seja, como o Senhor manda, pela tua ordem, então eu vou lançar a rede. Então entende que quando nós temos os nossos propósitos, então nós queremos fazer aquilo que aparentemente para nós é o que é reto ou o que vai dar certo. Mas olhando para a palavra de Deus, nós vemos que não é bem assim. Tem coisa que Deus não nos permite que a conseguimos. Tem coisa que nós só conseguimos com a ordem de Jesus. Jesus deu-lhe ordem para que ele lançasse a rede, já que ele havia pescado a noite inteira e não apanhou nada. Então essa era a vida de rotina deles. Mas quando Jesus viu que nada eles apanharam, então Jesus entra em cena agora e dá uma ordem para que Pedro fosse novamente pescar. E Pedro não questionou, Pedro só disse: Senhor, mestre, eu já apanhamos, trabalhei a noite inteira e não apanhamos nada. Então, mas ele disse, não questionou Pedro não questionou a Jesus, ele simplesmente disse para Jesus que havia trabalhado a noite inteira, só que ele não havia apanhado nada. Mas como Jesus mandou, ordenou, ele disse: como o Senhor manda, como o Senhor me dá a ordem, então eu irei e vou lançar a rede. Entendeu? Então tem coisas que nós queremos ou que precisamos, mas se tem coisas que somente com a ordem de Jesus vai acontecer. Se Jesus não estiver presente, não vai acontecer. Se Jesus não ordenar, não vai acontecer. Então por isso é necessário que nós entendemos que tem muitas coisas que
nós não vamos conseguir se Jesus não ordenar. Tem pessoas que dizem, eu exijo que Deus faz assim, que Deus faz assado, e eu não permito que isso aconteça. Quem é você para falar isso diante de Deus? Você é um pecador, você não sabe o que está falando, você tem que se humilhar e deixar Jesus dar ordem. Quando Jesus dá ordem, tudo vai acontecer. Mas sem Jesus não vai acontecer. Então é necessário que entendamos que tem coisas que nós não vamos conseguir porque não é da vontade de Deus. Tem pessoas que eles falam que até mesmo se trabalhar numa empresa, que a empresa não alcançou aquilo que ela queria, e ele disse que não aceita, ela disse que não aceita porque, e por isso e por aquilo outro. Não sabe o que diz esse povo. Esse povo não entende nada das coisas espirituais. Agora, quando Deus quer fazer, Deus permite que aconteça, e Deus ordena que aconteça, e Deus faz acontecer. É diferente daquilo que as pessoas pensam. É diferente daquilo que as pessoas querem fazer, mas não tem como fazer. Não tem capacidade para fazer. Não tem habilidade para fazer. Não tem condições para que isso aconteça. Aí é necessário que Jesus chega, entra em ação, e Jesus ordena e aconteça. Então entende, nem tudo que você pensa vai dar certo. Nem tudo que você quer, você vai ter. Nem tudo que você acha que Deus vai te dar, Ele não vai dar. E fica quieto, fica quietinho, vai para o joelho, vai buscar Deus, vai pedir perdão. Tá certo? Não adianta você querer uma coisa que Deus não quer te dar. Porque se você receber, você abandona a Deus. Então, muita gente já fizeram isso. Pessoa que não tinha nada. Aí Deus abençoa ele, abençoa ela, ela abandona a Deus. E por isso muita gente não recebe. Por isso Deus tem que ordenar para que aconteça. Tá certo? Então fica aí a palavra de hoje, entendendo que você precisa estar realmente na vontade de Deus e que Deus possa fazer aquilo que Deus sabe que é para ser feito. Meu abraço e até o próximo vídeo.